Nós estamos no domingo seguinte a Pentecostes. Domingo passado celebramos a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Perderam o medo, ganharam coragem e incendiaram o amor de Deus pelo mundo todo. A igreja, sempre no domingo seguinte a Pentecostes, nos traz uma outra solenidade das mais importantes: a Santíssima Trindade. Trata-se de um mistério, trata-se de uma verdade religiosa. E é difícil falar sobre a Santíssima Trindade, porque jamais alguém vai conseguir explicar perfeitamente. Os santos se debruçaram tentando compreender, claro, produziram muita riqueza teológica, mas é difícil para nós entender como pode 3 pessoas e um único Deus. Esse é o mistério. É muito conhecida a história de Santo Agostinho. Depois de ter meditado muito sobre a Santíssima Trindade, ter rezado muito sobre isso, estava pela praia meditando ainda esse tema e enxerga um menino. O menino trazia numa concha um pouquinho de água do mar e colocava no buraquinho que ele tinha ali feito na areia. A água descia, ele voltava ao mar, mais uma conchadinha de água, ia colocando naquele buraquinho. E Santo Agostinho, intrigado, o que esse menino está fazendo? Se aproxima dele, questiona, e o menino diz: estou colocando toda a água do mar nesse buraco. E o Santo Agostinho disse: mas isso é impossível, jamais vai conseguir. E esse menino então disse que é mais fácil colocar toda a água do mar naquele buraco do que compreender o mistério da Santíssima Trindade. Esse menino, que era um anjo, estava ali mostrando para ele que a nossa razão humana é incapaz de compreender. Como pode? Deus, que é um só, se dá em 3 pessoas. Esse é o mistério. É o dogma da Santíssima Trindade. A palavra dogma, meus irmãos, ela tem a ver com uma verdade que a igreja define. Tem muitos dogmas na igreja. Um deles, dos mais importantes, é que existe a Trindade, a Santíssima Trindade. Deus é um em 3 pessoas, como eu já falei. A igreja define isso, é um caminho seguro. Dogma é um caminho seguro. Imagina que você tem que fazer uma viagem. Você não sabe ir até esse lugar. Hoje em dia, com o GPS, você coloca lá no aplicativo, no seu telefone, e você vai seguindo os caminhos, vai vendo ali, e chega lá no destino. Mas se você for ver, muitas vezes faz voltas, faz curvas desnecessárias. Poderia ir reto, é muito mais perto. Os GPS sabem que tem que fazer umas voltinhas. Às vezes o GPS também sabe que lá tem uma estrada interrompida, tem uma ponte caída, alguma coisa assim. E o GPS ele vai te mostrar o caminho correto. Gente, os dogmas são o caminho correto de nós seguirmos a fé. É muito mais fácil a gente seguir um caminho paralelo. A igreja então define: esse caminho é seguro. Os dogmas são isso. Caminho seguro. A gente não consegue entender que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Quem é que vai conseguir entender isso? A igreja define. É um milagre. Que Jesus ressuscitou. Alguém já viu alguém morrer e ressuscitar? Voltar à vida? É um dogma. E tem vários, não vou citar dogmas aqui, muitos dogmas, mas a gente entender que a Santíssima Trindade é um dogma. É uma verdade de fé que nós acreditamos. Quem é católico, quem é batizado, tem a obrigação de acreditar no que a igreja acredita, nos dogmas. Caminho seguro. Aquele caminho que o GPS nos leva até Deus, aqui no caso. Então o dogma da Santíssima Trindade, ele no fundo é uma síntese entre 2 concepções de fé, que são diferentes e contrárias. Uma delas é o politeísmo. Os pagãos, eles são politeístas. Acreditam em muitos deuses.
Tem algumas religiões que acreditam nisso ainda. Muitos deuses, tudo é Deus. Cuidado, nem tudo é Deus. Deus é um só. Agora acontece, por um lado está o politeísmo, por outro lado está o monoteísmo individualista, podemos dizer assim, que acredita que Deus é um só numa solidão, e esse um só é inacessível. Vamos colocar o nome de algumas religiões para a gente entender um pouquinho aqui. O judaísmo é uma religião monoteísta, que acredita num Deus solitário. Para ele só tem o Deus Criador, o Pai. Enquanto que tem outras religiões, vou citar o nome de uma só aqui, o hinduísmo. Tudo bem que eles têm o Deus dele, o Brahma. Não é a cervejinha aquela, tá? É um Deus, Brahma. Mas eles têm outras divindades menores. Então, dentro do hinduísmo, alguns vão dizer que ali tem politeísmo. Muitos deuses. A Santíssima Trindade é uma junção entre politeísmo e monoteísmo. E nós somos monoteístas. Acontece que nós somos monoteístas, que acreditamos que esse Deus que é um só, ele se dá e se revela em 3 pessoas. O Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Salvador, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Santificador. E a palavra de Deus revela isso. Desde o Antigo Testamento já temos sinais da Trindade. Mas a gente vai ver essa revelação plena no Novo Testamento, em Jesus, e também quando Ele envia o Espírito Santo, que foi o que celebramos no domingo passado. A Santíssima Trindade, ela está presente no nosso dia a dia. A gente sempre inicia a nossa oração, seja a Santa Missa, o terço, a nossa oração pessoal, a gente inicia com o sinal da cruz, que é invocar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente conclui também a nossa oração assim. É bonito a gente começar o nosso dia, terminar o nosso dia assim também, com a Trindade, que é um Deus só, que se dá em 3 pessoas. Deus, meus queridos, Ele é amor, Ele se revela como amor. Já falei outras vezes aqui, aquele também pensamento de Santo Agostinho, que o Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Deus é amor, a palavra de Deus já revelou isso. Jesus se revelou como Deus de amor. Deus é amor. E os cristãos, eles são chamados a viver esse amor. Você é cristão, você é chamado a viver esse amor de Deus. Amor a Ele, Deus. Amor também ao próximo, ao nosso irmão. E esse modo de viver, amando a Deus e o próximo, nos diferencia, podemos dizer assim, de quase tudo que existe. Até mesmo quem não se diz cristão, vamos pensar em nosso país, tem pessoas que não se dizem cristãs no nosso país, que não se dizem católicas, mas elas têm sim concepções que são cristãs, que são católicas, que são revelado no Deus que é amor. Tem uma história de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa. A gente sabe que ela viveu a sua missão, seu apostolado na Índia, lá onde é a religião dos hindus. Os indianos seguem muito o hinduísmo, que eu já falei que são politeístas, né? Então diz que certa vez Madre Teresa, ela passeando pelas ruas da Índia, numa época em que tinha muitas pessoas na rua sofrendo de fome, na doença, com enfermidade, e viviam assim atirados, jogados, e ela se incomodava muito com aquilo, porque ela via que aquele irmão sofrendo, aquela irmã sofrendo, era Cristo sofrendo, e ela tinha que fazer alguma coisa. Então, um dia ela viu uma senhora cheia de feridas na rua. Então ela se compadece, a santa, e começa a cuidar desta mulher doente na rua. A certa altura, então, essa mulher então vai perguntar para Santa Teresa: por que está fazendo isso? Não era comum as pessoas fazerem isso na Índia. As pessoas não fazem assim. Quem te ensinou? Essa mulher perguntou a Santa Teresa. Santa Teresa respondeu simplesmente: o meu Deus me ensinou.
então ela, naquele mundo politeísta, vai perguntar: mas quem é esse Deus? E Santa Teresa vai responder com simplicidade que esse Deus é o Deus amor, é o Deus que ela conhece. O meu Deus chama-se amor, e você conhece. Todos nós temos uma necessidade de amar. Deus é amor. Ela via no próximo a possibilidade dela viver esse amor, de amar alguém que estava ali precisando, alguém que estava sofrendo. Gente, isso é cristão. E embora alguém não se diga cristão, se vive isso, isso é amor. A gente vive hoje num mundo, nem vou dizer polarizado, mas a gente vive num mundo hoje em pé de guerra. A gente tem acompanhado, não é de hoje, essas guerras que acontecem lá na Terra Santa, Israel, Palestina, aquela luta por um mesmo espaço. O que acontece lá? Disputas, podemos dizer, entre duas religiões, onde nós cristãos não estamos diretamente envolvidos, mas também sofremos junto. Não é o problema as religiões em si, o problema é o terrorismo que está dentro da religião, do islamismo. E lá eles matam em nome de Deus. Quem não é muçulmano tem que ser eliminado em nome de Alá. Deus está mandando isso para eles. Observe, gente, esse tipo de religião não tem amor. Tem um amor egoísta a si mesmo, ao seu próprio povo e unicamente a sua única crença, e não se abre ao outro, se fecha ao outro. Como resposta, os judeus fazem guerra para destruir os terroristas. E a gente vê que por detrás disso, gente, não temos uma concepção que o cristianismo tem. O judaísmo não absorveu isso. Os muçulmanos, pelo contrário, pelo menos nesses grupos terroristas, a gente não vê acontecendo isso também. Deus, amor. Jesus ensinou que a gente tem que perdoar o nosso inimigo, não bombardear o nosso inimigo e nem matar o nosso inimigo. Perdoar. Vamos rezar pela conversão do mundo, para o fim dessas guerras, não é? Infelizmente, guerras que misturam a religião com a política, com o Estado. Mas não quero falar de política só para citar isso, né? O nosso Deus, meus irmãos, é amor. Deus é amor. Só que atenção, não é um amor sentimental. Não é um amor emotivo. O nosso Deus amor é um Deus trindade. É um Deus do Pai que está na origem de toda a vida. O amor do Filho que morre na cruz. E o amor do Espírito Santo que nos renova. E que renova o mundo. E que é capaz de mudar e amolecer os corações mais endurecidos. O evangelho que ouvimos, João diz assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu a vida eterna para nós. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Tira da sua ideia, da sua cabecinha, que Deus veio para nos condenar. Deus não veio condenar ninguém. Se alguém se condenar, é por culpa própria. Jesus veio salvar todos. Ele enviou, o Pai enviou o Filho para salvar todos. Ele veio salvar todos. Ele veio morrer no nosso lugar. Quando eu escuto esse evangelho, eu sempre lembro de uma história. Tem um vídeo, você pode achar na internet, um vídeo antigo já. Uma história de um pai que tinha missão de cuidar de um trem que passava embaixo de uma ponte, dessas pontes móveis, que nem aquela que tem lá em Porto Alegre, aquela ponte antiga lá de Porto Alegre, do Guaíba. Quando passa o navio embaixo, aquela ponte então levanta. Acontece que 1 quilômetro antes da ponte, tinha um tipo de um semáforo, e a luz verde era sinal de que o trem podia passar. Então, acontece que esse trem estava vindo ali, se aproximando, ele deu a luz verde, e quando deu a luz verde, ele notou que o filhinho dele, de 6 anos, estava jogando bola por ali, e deixou cair a bola lá mais ou menos onde passava o trem.
Então ele teve aquele instante de segundo para decidir se ele salvava o seu filho ou se ele permitia que o trem se chocasse contra a ponte e matasse muita gente. E naqueles instantes de dúvida ali do que fazer, ele tomou a decisão, puxou a alavanca, salvou o trem, salvou as pessoas, e o seu menino lá embaixo sacrificou. Essa história mostra exatamente, é uma história moderna para contar exatamente o que Jesus fez por você, por nós. Ele permitiu que o seu filho único morresse no seu lugar. É interessante que no vídeo mostra, depois que tudo acontece, as pessoas continuam no trem, meio que indiferentes, fumando o seu cigarro, na sua vida mundana, e nem se dão conta de que aquele pai sacrificou o seu filho para que eles pudessem estar ali vivendo. E é importante a gente se dar conta que nós temos um Deus que morreu por a gente. O preço de você que se acha que não tem valor, tem pessoas que não se valorizam. Eu não valo nada, eu sou, sei lá, não presto. O teu preço é um Deus pregado na cruz, saiba disso. Olha o valor que você tem. O pai sacrificou o filho dele, o filho amado, para que você tivesse vida plena, um dia o céu, um dia a salvação. Essa história então nos lembra exatamente essa atitude que o pai teve para com o filho, de sacrificar por nós. Para concluir essa homilia, queria ainda meditar bem brevemente. O Papa Leão, ele lançou agora metade do mês uma primeira encíclica em que ele escreveu toda ela sozinho. A outra foi uma continuação do Papa Francisco, que ele concluiu. Mas essa, então, ele fez sozinho, justamente sobre o tema que ele queria tratar, sobre a inteligência artificial, as tecnologias, aí, por isso que ele escolheu o nome de Leão. Então, a encíclica Magnificat Humanitas. E logo no início diz essa frase: a magnífica humanidade criada por Deus encontra-se hoje perante uma escolha decisiva: erguer uma nova torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Nós estamos diante de uma encruzilhada. Temos que tomar uma decisão, que nem o homem da ponte: ou sacrifico meu filho ou salvo a humanidade. Mas aqui no caso, ou eu construo uma vida a partir de mim mesmo, ou a partir dos valores do Evangelho. Claro, o Papa vai levar muito essa reflexão aqui no sentido da inteligência artificial, que hoje em dia, nesse meio, pode se fazer guerra, pode se anular as pessoas, pode privilegiar algumas e destruir outras. Tem muitos perigos nesse meio, o Papa está alertando isso, a gente está vendo aí as coisas acontecendo. Olha quanto crime virtual tem hoje. Estamos numa encruzilhada. Ou a gente vai viver nisso, nesse impasse de destruir aquilo que Deus criou, a começar pelo ser humano, ou a gente vai saber usar isso. Não é para a gente fugir também desse mundo, né? Nesse sentido de, então agora eu vou fugir desse mundo virtual. Não, a gente está nesse mundo, mas saber usar com critério. Cuidem das crianças, para que elas não se percam nesse meio. Se até nós adultos, até todas as faixas etárias, a gente vê que temos dificuldade nessa área, quanto mais nossas crianças. Cuidem disso. Temos uma decisão a tomar. E a base dessa decisão é o amor de Deus. Então que Deus Trindade, que é Deus de amor, abra o nosso coração, o nosso entendimento, a gente realmente separar o que presta do que não presta. Escolher a vida, escolher o amor, escolher o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.